A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quinta-feira, hoje 8 de julho, dia onde se celebra o Dia do Panificador. Parabenizamos a todos os panificadores. Ouviremos dentro de instantes mais uma continuidade do estudo da carta de Pedro e também o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes, sala de prosa falando sobre o tema grupos de risco, que é o que nós mais ouvimos nesses dias de tempos de pandemia. Sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Sala de Prosa 2021 avança. Hoje a nossa conversa é sobre o grupo de risco. Ah, você tá achando que eu já tô ruim? Que o negócio aqui tá com a cabeça pra baixo. Ah, que isso, Zé? Deus te abençoe, te guarde hoje aqui com o Santo Varão. Essa bênção preciosa. Mestre Hernandes. A honra estar aqui com você, meu Varão. Deus abençoe mais e mais. Ó, fique conosco. Nós vamos falar sobre o grupo de risco. Fica aí, hein? Mestre, a pandemia juntou uma turma assim grande, dizendo, você é do grupo de risco. Você tem quantos anos, mestre? Tô nesse grupo. 62, Varão. Eu tô mestre! Não, isso é turbinado, Varão. Aí, mestre, 6.6 é turbinadíssimo. Sabe o que aconteceu? Os líderes lá da nossa igreja reuniram comigo e falaram assim, pastor, lá em 2020, olha como é que eu estou falando, lá em 2020, mês de abril, dizendo, pastor, e aí agora? Os irmãos me telefonavam, pastor, o senhor do grupo de risco, em casa. E pastor titular da igreja. E nós temos que impulsionar a oitava. E a equipe pastoral. Aí numa reunião com eles online, irmão, naquele começo, nós reunimos a equipe pastoral da igreja, 12 homens, todo dia. Tinha dia que nós reuníamos 3 vezes online para pensar. Reuni o conselho toda semana, 2 vezes por semana, o pau quebrava. Aí os presbíteros falaram, e aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Os médicos já tinham falado, né? Veja que o povo pastor tem que ficar em casa. Aí eu falei com eles, irmão, nunca li na Bíblia que profeta morreu de pijama. Nunca li. Aí um deles, muito engraçado, falou comigo, é que naquele tempo não usava, reverendo. Mestre, grupo de risco. Pois é. Eu acho que há muitos grupos de risco. Agora, na pandemia, se fala grupo de risco do coronga, como você diz, né? Mas existem outros tipos de grupo de risco, né? Tem gente que o problema dele é drogas ilícitas, tem outros que a vida é desregrada, tem outros que é a vida pelo avesso, né? E tem um outro grupo de risco que nivela todos os seres humanos, né? Que é o risco de uma condenação eterna. E aí, Varão, não é só um coronga, não. Aí é estar para sempre banido da presença de Deus num lugar que não tem refresco, não. Tem refresco, não. As vacinas estão vindo. E diz que o primeiro grupo é o chamado de risco, que é primeiro os médicos, né? O pessoal da área de saúde. E depois o chamado grupo de risco. Mas você, se não vacinou ainda, você precisa vacinar contra o vírus do pecado que condena você eternamente. Dá uma palavrinha, como é que faz isso, mestre? Bom, no corona tem várias farmacêuticas tratando de várias vacinas, cada uma com as suas características. Para esse vírus... E é uma batalha brutal. É brutal. Para esse vírus só tem um remédio, só tem uma vacina. Não tem 2, nem 3, nem outro laboratório produzindo. É só o sangue de Cristo. É pela morte do Filho de Deus.
a não ser que você reconheça que Ele morreu pelos seus pecados e você se reconheça pecador e você recorra a Ele e receba-o como seu Salvador e Senhor, não há outra possibilidade de você ser salvo. Só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Mas se uma pessoa quiser fazer isso agora, Deus deu nele agora, vendo Sala de Prosa, deu a você aí aquilo que chamamos o toque do Espírito. E você agora precisa entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. Ajuda ele, mestre. A Bíblia diz assim, e foi o próprio Jesus quem disse, lá em João 6, 36, 37, basicamente 47, João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem Amém. A vida eterna. Não terá. Tem, agora. Se você crer, agora. Agora mesmo você recebe esse presente da vida eterna. Não é promessa minha nem sua, é a promessa do próprio Senhor Jesus, este que não é homem para mentir, que não pode falhar. Você poderia agora ir fazer uma oração no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus vê o coração. Você podia ir falar com o Senhor Jesus. Uma palavra simples. No livro de Oséias diz assim, tomai palavras e dizei, perdoa a iniquidade. Fala com o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu me entrego a Ti agora. Pastor Jeremias, e esta entrega e essa mudança é um milagre tão lindo. Milagre. Eu estava, há domingo agora, passado, pregando em Vila Velha, na Igreja Iliade, e estava num café da manhã, preparando para dar início a um novo local que a igreja estava se reunindo. E eu estava sentado à mesa com ele, e aí passou uma pessoa servindo, e eu disse, essa pessoa era uma prostituta, hoje uma serva do Deus vivo. Deus seja louvado. Aí passou outro, dizia que ele lá estava preso, e hoje é um grande empresário, convertido Deus. a Jesus. Aí passou outro, e diz, aquele ali era o dono da boca de fumo, traficante da cidade. Jesus alcançou, transformou, hoje é um servo do Deus vivo, um pregador do Evangelho. Amém. Então não importa quem seja você, de onde você veio, ou quão longe você esteja, ou quão profundamente você tenha caído, se agora mesmo você se arrepender e crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo, sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser impactada com essa transformação e coisas lindas vão acontecer, porque o maior milagre vai acontecer, você vai ser uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, você persevera no discipulado de Cristo. Você conecte a uma igreja que honra a palavra de Deus. Não é a mais perto de sua casa, não. É aquela igreja que prega a verdade da palavra de Deus. Deixa eu lhe dar um alerta também. Ô mestre, eu tive com Glenn, escreve B-U-Y-S, um missionário sul-africano que trabalha lá na Missão Amanagé, Projeto Amanagé, lá em São Gabriel da Cachoeira. E ele contando, mestre, de um folheto da África do Sul. O folheto era antes de chegar no inferno. Antes de chegar no inferno, o folheto dizia, o cara tem que atravessar 2 rios. O primeiro rio, ele lá no folheto dizia, um rio de lágrimas. As lágrimas de oração de sua mãe, de seu pai, de sua avó, de amigos, de pastores, de milhares de pessoas que oraram e choraram diante de Deus para que você se arrependesse. Então ele diz que a pessoa vai atravessar esse rio de lágrimas, não vai dar bola pelas lágrimas de tanta gente que chorou pela salvação dele. No folheto dizia, mestre, que ele atravessa o segundo rio, um rio de sangue. O sangue que foi mencionado aqui pelo Santo Varão, o sangue que desce da cruz para lavar todo o pecador. E o folheto criou uma ilustração boa, que o cara entra naquele rio de sangue, sai do lado de lá e passa a mão nele, diz, eu não quero esse sangue em mim. Ele é responsável por rejeitar o Salvador. E quando ele acaba de limpar o sangue, ele cai nas profundezas do inferno. Porque a única coisa que pode te libertar, você que é do grupo de risco eterno, é o Senhor Jesus Cristo. Faça isso hoje. Volte hoje para o Senhor. Reconcilia com o Senhor, você não importa a idade. Até uma criança agora, seu filho, o Espírito de Deus, pergunte seu filho na sala,
Pergunte quem está ao seu lado. Ore com alguém aí. E nós vamos estar orando para que hoje você saia do grupo de risco e entre no grupo da vitória pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu só Claro. relembrar aqui uma história de alguém que, na hora do desespero, a ponto de estar num ato de tirar a própria vida, o carcereiro de Filipos. Esse. Né? E aí ele ia suicidar, enfiar a espada no seu próprio ventre, e o apóstolo Paulo diz para ele: não te faças nenhum mal. Amém. E este homem, Amém. nessa hora de angústia e desespero, perguntou para Paulo e Silas, que estavam ali na prisão: o que farei para herdar a vida eterna? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quem sabe hoje você está no limiar do desespero, e agora será o momento decisivo onde vai haver uma nova fase da sua vida. Você vai se render a Jesus, vai ser perdoado, vai ser transformado, vai ser salvo, e a sua família inteira vai ser alcançada por essa salvação. Gente boa, nós dois vamos orar por você. Você pode estar aí com o seu smartphone na mão, você pode ser uma garota de programa, um garoto de programa, pode ser alguém criado na igreja evangélica, pode ser um empresário bem-sucedido ou uma pessoa que está desempregada e está no maior desespero. O Senhor reservou essa hora para tirar você do grupo da condenação eterna com a sua reconciliação com Deus. Amém. Amém? Amém. Senhora Messi. Deus amado, eu quero colocar as pessoas que estão nos assistindo agora nas tuas mãos. Tu conheces a realidade de cada uma delas. Se porventura, Senhor, existe alguém nos assistindo agora que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador pessoal. Amém. Que hoje, agora aconteça esse milagre para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos o Senhor porque reservaste essa sala de prosa para alcançar de uma maneira tão linda cada um desses que receberam esse toque do Espírito Santo. Sim, Deus. Que se alegrem nessa nova vida. Amém. Nesse milagre que o Senhor acaba de operar. Amém. E que assim, Senhor, famílias, pessoas sejam reconciliadas porque a luz entrou nesses corações. Amém, Senhor. Louvamos o Senhor por essa oportunidade de testemunhar online desse nome glorioso, Glória ao teu nome. o nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa, se você tomou essa decisão, nós queremos cooperar com você. Você pode escrever nos comentários de Sala de Prosa. Nós temos a 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, ali em frente ao Minas Shopping. Estamos lá às suas ordens. Você pode fazer conexão com a LPC, que é Luz para o Caminho, uma agência missionária que está também pronta a atender você, cuidar de você e ajudar você nessa caminhada da sua vida cristã. Continue caminhando com Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Que 2021 seja um ano em que o Senhor coroa a sua vida com a sua bondade. Amém? Um grande abraço. Um abração. Abraço, Tchau, gente tchau. boa. Caminhe na paz. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15 e o versículo 22 separadamente, Pedro certamente tinha ouvido isso. Preste atenção a essa leitura, versos 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam,
quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. E o versículo 22: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Pedro deve ter lido, ele deve ter tomado conhecimento desse manuscrito, cujo autor da carta aos Hebreus tinha registrado, que se no Velho Testamento, a velha aliança, tinha que se oferecer sacrifício de animais ininterruptos, tantas quantas vezes se pecassem, agora não era mais necessário. Por isso que ele diz aqui no versículo 18, que nós lemos: pois também Cristo morreu uma única vez. Uma única vez. No Velho Testamento, se eu cometesse 100 pecados, eu tinha que oferecer por aqueles 100 pecados, sem sacrifício, 100 vezes o sacrifício. Na nova aliança, não. Jesus já realizou uma única vez, é isso que ele diz aqui no verso 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro está mostrando aqui, irmãos, que nós hoje estamos numa condição muito mais privilegiada. No Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, tinha que comprar um cordeiro, tinha que comprar uma pombinha, tinha que levar um novilho, e lá oferecia em sacrifício pela libação dos seus pecados, expiação também dos seus pecados. Hoje não é preciso mais. Lembra-se, o João Batista, que hoje está sendo ovacionado, pelo menos por aqueles que celebram o maior São João do mundo, embora que não com aglomeração de pessoas, porque não pode, deveriam conhecer a história desse João, o qual, apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se aqueles que são adeptos do São João deveriam obedecer aquilo que João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele era a voz que clamava no deserto. Essa escritura que nós estamos lendo aqui no verso 18, irmãos, e isso que eu li para vocês em Hebreus, diz: sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecados, e todo aquele que rejeita-o já tem uma sentença. João diz lá no Evangelho de João capítulo 3, verso 16 até o verso 22, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A sua crucificação e o sofrimento foi eficaz, tem eficácia, e é suficiente, Eu quero aqui, inclusive, dizer para vocês que a gente está tomando, isto é, está sendo aplicadas vacinas, não é? Mas a gente sabe que, segundo a própria medicina, ela não tem eficácia, nenhuma delas tem eficácia. Tanto é que tem pessoas que estão sendo vacinadas e alguns estão vindo a óbito. Hoje mesmo, o esposo da irmã Ana Lima, que cantou aqui na nossa igreja, o esposo dela tomou as 2 doses ontem e hoje veio a óbito de Covid-19. Então é uma vacina sem eficácia. Tanto faz você tomar como não tomar. Se tiver de ter a Covid, se tiver de morrer de Covid, morre com ou sem vacina. Agora, meus irmãos, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, presta atenção no que eu vou dizer agora, ele tem eficácia, é eficaz. Não é como essa vacina sem eficácia. E é esta vacina, sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que todo pecador, ao arrepender-se
E ao se converter, deve realmente receber a aspersão do sangue sobre a sua vida, sobre a sua alma. 1 João 1,7 nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse cordeiro que foi imolado, Pedro diz aqui no versículo que eu li para vocês: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O sangue de Jesus outorga, o sangue que foi derramado, não somente a remissão e o perdão dos nossos pecados, mas nos justifica, nos santifica, nos regenera, nos salva, nos reconcilia e faz a expiação dos nossos pecados. Jesus nos deu todos esses direitos e essa garantia através do seu sacrifício. Paulo declara que porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Efésios 2,18. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, diz a Bíblia que o véu rasgou-se de alto a baixo. E nós temos acesso hoje ao lugar santo dos santos, que é irmos direto à presença de Deus. No verso 19 e no verso 20, que eu quero ler para vocês, por isso que eu pedi que vocês ficassem com as Bíblias abertas. Verso 19, ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E o verso 20, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas, ou daquela arca. O que é que Pedro quis dizer que Jesus foi, quando ele morreu e ressuscitou? O primeiro lugar que ele foi ao Hades, ao inferno. Ele foi fazer o que lá? As interpretações são as seguintes. Começando no verso em apreço, Jesus, segundo os exegetas, segundo os teólogos, segundo aqueles que estudam e pesquisam e analisam tudo, depois da queda lá no Éden e depois do dilúvio, os homens receberam a sentença que eles próprios escolheram. Os nossos pais, Adão e Eva lá no Éden, optaram por desobedecer, foram rebeldes, preferiram se levantar contra a Deus e contra a sua palavra. Por isso, desde lá, e aí nós vamos ver porque Pedro faz uma alusão a Noé. Por quê? Todos que morreram desde Adão, após o dilúvio que veio, como juízo sobre toda a raça humana, sobre todas as gerações, em todos os tempos, em todas as épocas, todos eles estão condenados por seus delitos e pecados. Jesus, antes de ir para o céu, ele foi lá no Hades, no verso 20, verso 19, desculpem, verso 19, mas ele foi fazer algo que nós vamos ver dentro de instantes. No verso 20 diz que a arca simbolizava Jesus, só havia uma porta principal, e essa porta é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou a porta, que hoje está representada através da igreja, cujas portas ainda estão abertas, e poucos são os que entram por ela. Por isso que poucos foram salvos no dia de Noé, apenas 8 pessoas. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, enquanto que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Então ele usa a figura emblemática, que é uma das ordenanças do batismo, comumente realizada aos que confessam o nome de Jesus. E nesse sentido, Pedro está afirmando o batismo
Não deve ser uma simples cerimônia religiosa, como nós comumente fazemos, uma das ordenanças, a ceia e o batismo, para aqueles que confessam o nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não adianta o indivíduo ou a pessoa se batizar se não tiver nascido de novo. A situação dele é perdição, continua perdido. Por quê? O segredo está em a pessoa ter a experiência do novo nascimento. Ele passa a ter ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Aquela gente lá dos dias de Noé, aquele povo não se arrependeu, por isso foram condenados. Noé entrou na arca com a sua família, foi salvo. E nesse versículo que eu estou lendo para vocês, principalmente esse capítulo 3, o verso 19 e o 20, ele diz: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Por que ele faz uma referência a Noé? Porque ele cita Noé. Porque naqueles dias, toda aquela geração preferiu se levantar e se rebelar contra a mensagem de arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para nós presentemente. A mesma mensagem que Noé pregou, nós pregamos hoje. A certa ocasião eu estava pregando sobre aquilo que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, assim como foram os dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. E eu me lembro que eu dizia: a mesma mensagem que Noé pregou é a mesma que nós anunciamos, com apenas uma ressalva, uma diferença. Noé pregou arrependimento porque vinha dilúvio. Hoje nós pregamos que haja arrependimento porque virá fogo. Os céus e agora que existem estão entesourados para o fogo. É isso que Pedro diz mais adiante. Porquanto, meus irmãos, o que Deus espera da humanidade é arrependimento, é contrição, é quebrantamento. E essa arca, conforme já citamos, simbolizava Jesus, e a porta também, e ele diz aqui no verso 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Verso 21, a qual, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Presta atenção, ele usa aqui uma figura emblemática, que é a ordenança, como já citamos, o batismo, que não deve ser uma simples cerimônia, não deve ser uma simples confissão de fé, como alguns fazem, mas é aquilo que você vai externar, para que aqueles que lhe conhecem vejam que você realmente é uma nova criatura. O inferno está cheio de pessoas que foram batizadas, mas que nunca nasceram de novo. A arca que esteve navegando naqueles dias do dilúvio era um símbolo de batismo. E aí eu quero dizer para você que quando Jesus desceu lá ao Hades, foi para aquelas pessoas que não tinham sido salvas, tiveram a oportunidade de crer, tiveram a oportunidade de se arrepender, mas optaram pela rebeldia, pela desobediência, por isso que estavam ali. Mas Noé e toda a sua família, mais 8 pessoas, contando com ele, foram salvas, porque eles creram na mensagem, eles obedeceram à palavra, eles confessaram aquilo que haviam crido, para que todos pudessem testemunhar. E aí, meus irmãos, é necessário nascer de novo. Aquela geração lá do Velho Testamento, que foi destruída no dilúvio, eles simplesmente desprezaram a bondade, o amor, a graça e a misericórdia, e as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Sabem, agora você sabe porque Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não passava de um mero espectador religioso, conhecia a lei, doutor da lei, era um homem
entendido, fazia parte era membro do Sinédrio, mas ele precisava de nascer de novo. Jesus falou para ele: necessário você nascer de novo. E não se choquem com o que eu vou dizer. Não se choquem com o que eu vou dizer. Assim como Nicodemos era doutor da lei, e era um homem que fazia parte era membro do Sinédrio. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo a conclusão desse importante assunto sobre o estudo da carta de Pedro. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, que Ele possa derramar luz nas decisões que você venha tomar nesse dia, hoje e sempre, e até amanhã.